O Jardim dos Poetas. Era um dia de chuva na serra, uma serra com 35 montanhas. Um pedaço minúsculo do que ainda resta da Mata Atlântica, que já foi 5 vezes maior do que é atualmente. E neste pedacinho de belezura de mata existe um jardim, o Jardim dos Poetas. Pois bem, naquele dia de chuva na serra, eu estava sentada na varanda de casa, admirando o meu Jardim dos Poetas. E por que esse nome? Porque eu amo poesia e plantas. Amo Fernando, amo Drummond, amo Cecília, amo Quintana, amo Vinícius e amo Saint-Exupéry. Todos estão no meu jardim, em versos e pequenas estátuas. Em meio a bromélias, orquídeas, cerejeiras, cactos, ipês, bambus, camélias, azaleias, rosas, antúrios, samambaias, abacateiros, pinheiros e palmeiras. Mas este jardim, como qualquer outro, não pertence somente ao reino vegetal. Junto às plantas também existem formigas e joaninhas, borboletas e lagartas, cigarras e grilos. E a minha gata Mel, sempre correndo atrás dos pássaros, muitos pássaros. Beija-flores, bem-te-vis, sabiás, corujas, jacus, tico-ticos e canários da terra. Como ia dizendo, eu estava sentada na varanda em frente ao jardim, tentando entender um pouco este tempo de espera que todos estávamos vivendo agora neste planeta por causa da pandemia. Ela havia chegado de mansinho fazia algumas semanas. De mansinho, mas não de surpresa. Por sermos o último continente no caminho percorrido pelo vírus, já sabíamos exatamente a importância e a seriedade da devastação. Nos canais de comunicação, tabelas e gráficos precisavam ser digeridos dia após dia. Números e linhas não cessavam de subir. Mas naquele dia, eu não queria mais ver números, nem tabelas, nem gráficos. O cheiro de terra molhada estava me chamando. Sozinha naquele jardim, a sensação que eu tinha era de estar dentro de uma bolha. A bolha seria o meu espaço protegido, onde poderia imaginar o que eu quisesse. Poderia ser uma flor, por exemplo, e quem sabe conversar com ela. Fiquei olhando demoradamente para uma rosa. Ela era muito bonita. Não tinha cor definida, meio laranja, meio amarela. Resolvi falar com ela. Oi, você sabe que é muito bonita? Nenhuma resposta. Resolvi insistir. Por que você tem duas cores? Você ficou em dúvida na hora de escolher sua cor? Nada. Acho que a Rosa não queria conversar comigo. Ficamos as duas a olhar as nuvens. Tinha muita nuvem no céu. É sempre fantástico ficar assistindo a dança das nuvens. Não importa a hora. De dia, claro, à noite fica mais difícil. A melhor hora é o crepúsculo. E por mais que se tente pintar um crepúsculo, eternizar um momento do céu, jamais alguém conseguirá fazê-lo como é realmente. Porque o crepúsculo é uma sucessão de momentos, uma sucessão de imagens. Não, não sou eu que escolho minha cor. Levei um susto quando a Rosa respondeu. Eu já tinha me resignado com o seu silêncio. Não sei por que tenho duas cores. Percebi uma lágrima em uma de suas folhas. Ou seria uma gota da chuva? Não importa. Para mim, a alegria que eu estava sentindo era muito maior do que a possível tristeza da Rosa. Puro egoísmo de minha parte, eu sei. Mesmo assim, tentei consolá-la. Eu também não escolhi minha cor. Não, Veja bem, um dia eu soube que minha cor depende da cor dos meus pais ou dos meus avós, não sei ao certo. Talvez com você seja a mesma coisa. é, pode ser. A Rosa não parecia muito convicta. Era preciso convencê-la de sua beleza. Mas estas pétalas que você tem, com duas cores, laranja e amarelo, são lindas. Acredite em mim, você é a mais linda flor do jardim. Não sei dizer como, mas juro que senti a Rosa me abraçando, com espinho e tudo. Há quanto tempo não recebia nem dava um abraço. Foi a vez de uma lágrima deslizar em meu rosto.
E não era gota de chuva. A chuva é fria, a gota era quente. Não estávamos tão perto uma da outra. Acho que foi por isso que a Rosa me perguntou. Você consegue sentir o meu perfume? Sinto sim, mesmo com essa chuva. Mas acho que quando parar de chover, o perfume vai ficar mais forte, não? É, quando o sol me aquece, fico mais perfumada. Fiquei pensando na importância do sol para a Rosa. Lembrei-me do Pequeno Príncipe. Foi o tempo que dedicaste à tua Rosa que a fez tão importante. Eu sempre adorei essa frase. Será que a partir daquele momento, aquela rosa meio amarela, meio laranja, começara a ficar importante para mim? Nós estávamos até conversando. Eu queria saber tudo sobre minha rosa falante, sobretudo se ela era feliz no Jardim dos Poetas. Será que se sentia sozinha na condição de flor? Embora tivesse muitas plantas no jardim, não havia tanta flor assim. Mas imaginei que com essa nossa primeira conversa, a Rosa pudesse estar cansada, como eu. Não, eu não estava cansada. Estava exausta, de emoção. Resolvi ficar calada, mesmo porque poderíamos continuar essa conversa outro dia. A tarde continuava pingada. Considero que um dos mais lindos sons da natureza é o dos pingos da chuva caindo nas folhas. Se este som já é bonito em um jardim, imagino como deve ser em uma floresta, com muito mais folhas, de todas as cores, de todos os tamanhos, em várias alturas. Uma verdadeira orquestra tocando uma sinfonia da natureza. O Pequeno Príncipe continuava em meus pensamentos. É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas para eu conhecer borboletas. Isso! Aqui no jardim, vez ou outra, encontro larvas pelo caminho. Nem precisava procurar muito, com certeza iria achar. Talvez perto de algum cogumelo, como a lagarta da Alice, aquela do País das Maravilhas. E não é que achei? Mas não precisou de nenhum cogumelo. Ela simplesmente estava rastejando na grama entre 2 pedras. Também nem precisou que eu levantasse para começar a prosa. Olá, dona Lagarta, tudo bem? A chuva não está incomodando? Ela, nem aí. Será que era surda? Insisti. Onde está seu cachimbo? A lagarta da Alice fumava cachimbo. Quem sabe, talvez, essa aí no jardim também fumasse. Não sei se por causa dessa pergunta, mas a lagarta parou sua trajetória. Rastejando, resolveu dar meia volta. Demorou, mas conseguiu. Finalmente olhou para mim. Cachimbo? Por que eu deveria ter um cachimbo? Ai, pelo visto ela não conhecia a Alice. Resolvi explicar. Alice é uma menina que um dia, meio entediada, resolveu ir atrás de um coelho e acabou vivendo uma linda história. Ela fez vários amigos que lhe ensinaram muitas coisas. Um desses amigos foi uma lagarta que nem você. E nem eu? Sei. Mas e o cachimbo? A amiga lagarta da menina tinha um cachimbo? Tinha! E você sabe o que ela ensinou para Alice? Fiz a pergunta, sem saber se a lagarta estaria ou não interessada na resposta. Mas eu queria ver se ela era curiosa. Era. O que uma lagarta pode ensinar para uma menina? Tão de coisas. Para Alice, a lagarta ensinou como é que a menina poderia mudar de tamanho. Mas eu não preciso saber disso, não. Estou contente com o meu tamanho. Não quero ficar pequena. Também não quero ficar maior do que já sou. Dei uma pausa. Havia uma coisa que eu queria saber faz tempo. E naquele momento achei que a lagarta poderia me ajudar. Eu sei que daqui a algumas semanas você irá se transformar em borboleta e vai ficar linda. Vai criar asas e voar. Irá ficar tão colorida quanto as flores que for beijar. E também vai conhecer todos os jardins do mundo. A lagarta estava espantada. Mudar de tamanho, criar asas, voar, beijar flores? Como assim? Eu não sei nada disso.
Só sei rastejar e tecer fios que me prendem ao chão ou às folhas, que me protegem de quase tudo, sobretudo daqueles que voam ao longe. Acho que você é maluca. Passe bem. Dito isso, voltou a rastejar em sua trajetória, só que no sentido contrário. Preciso dizer que fiquei bem triste com essa última declaração da lagarta, mas entendi. Claro, ela não poderia prever o futuro. Como é que saberia que um dia iria virar borboleta? Isso eu já sabia, mas ela não. E ela também jamais poderia me dizer o que eu realmente queria saber. Será que eu poderia um dia criar asas e voar? E se eu fosse procurar uma borboleta? Será que uma borboleta se lembra do passado? Bem, isso teria que ficar para outro dia. Borboleta não costuma voar quando está chovendo. Resolvi me despedir da lagarta. Até outro dia, dona Lagarta, gostei de você. Até mudou de direção para falar comigo, poucos fazem isso. Mas acho que ela não me ouviu, já ia longe. Enquanto conversava com a lagarta, eu nem percebi que a Mel tinha se aproximado. Mel é minha gata cinzenta que adora se encostar em tudo, roçando a cabeça e o corpo. Bastou um salto e ela já estava no meu colo pedindo cafuné. É claro que eu fiz o que ela queria. A gata correspondeu com um sorriso. A Mel parece muito com o gato risonho da Alice, aquela mesma do País das Maravilhas. Como você aprendeu a sorrir, Mel? Não sei. Prefiro sorrir a abanar o rabo, como os cachorros fazem. Sorrir é mais fácil. Eu só abano o rabo quando estou irritada. É verdade. Quando você não gosta de alguma coisa, você mexe com o rabo para lá e para cá. Igual aquele dia em que o filho da vizinha quis brincar e você queria ficar quieta, lembra? Cáspite, lembro. E só de lembrar o episódio, a Mel parou de sorrir e começou a abanar o rabo. Achei engraçado a gata falar essa palavra, cáspide. Ela poderia ter falado puxa ou caramba, mas não, falou cáspide. Ela fazia isso de vez em quando. Outra pausa. É isso mesmo, já faz bastante tempo que costumo conversar com a Mel. Sempre me pareceu natural. Muito mais natural do que conversar com uma lagarta ou com uma rosa, não é? Sabe de uma coisa, Mel? Você parece com o gato risonho da Alice, porque é toda cinzenta e gosta de sorrir. Mas não vejo você usando aquelas botas do gato do Marquês de Carabás. Você gostaria de ser o gato de botas? Até que seria engraçado. Mas eu usaria botas de salto alto, com certeza. A Mel conhecia todos os gatos dos contos de fadas, ou quase todos. A primeira vez que lhe contei a história O Gato de Botas, ela morreu de medo do ogro. Mas quis que eu contasse e recontasse a história diversas vezes, pois sabia que no final o gato comia o ogro, que tinha se transformado em rato. Uma vez, após ouvir a história, a Mel me confessou que preferia 1000 vezes morar comigo a ficar com alguém como o Marquês de Carabás, a quem ela considerava um tanto simplório. Ele até podia ter um castelo e uma princesa, mas, convenhamos, não dava para ter nenhum papo-cabeça com o Marquês. Além disso, Mel gostava de morar no friozinho da serra, em uma casa com lareira e tapete, um jardim com plantas de dia e lua à noite, com alguém que conversava, gostava de literatura e arte e fazia cafuné. Isso não tinha preço. Naquele dia, meu ego inflou. Euzinha valer mais que o Marquês. Cáspite! Mas voltemos às botas de salto alto. Salto alto fino ou salto alto grosso? Os dois, eu teria uma coleção de botas de todas as cores. Bem, eu já sabia desta queda da Mel por sapatos. Quanto a gostar tanto assim de botas era novidade. Pode até ser que em outra encarnação ela tivesse sido a Melda e Imelda Marcos. Piadas à parte, foi então que me lembrei de outro gato, o da fábula Os Músicos de Bremen, que com toda certeza não usava botas. Ele, assim como seus 3 amigos, o jumento, o cachorro e o galo, não se interessava nem um pouco por roupas e
calçados. O que ele queria mesmo era viver a vida na natureza e na simplicidade. Mas e a gata de Os Saltimbancos? Não sei se todos sabem, mas Os Saltimbancos é uma peça de teatro infantil, na verdade um musical, inspirada no conto Os Músicos de Bremen. Na adaptação, 2 personagens mudaram de sexo, o gato e o galo, que viraram uma gata e uma galinha. Na versão brasileira, o genial Chico Buarque compôs a letra de várias músicas, inclusive a da gata. A gata do Chico é bem diferente do gato dos irmãos Grimm. Este era um gato da terceira idade, sendo desprezado pelo dono. Resolvera fugir com os também amigos velhos para tentar alegrias e terras novas e, quem sabe, fazer parte de uma banda musical em Bremen, bucólica cidade alemã. Já a gata de Os Saltimbancos é uma gatona de apartamento, fofíssima, tratada a filé mignon e almofada, e que uma noite resolveu enfrentar a lua fora da janela. Me diziam a todo momento: fique em casa, não tome vento. Mas é duro ficar na sua quando a luz da lua, tantos gatos pela rua, toda noite vão cantando assim. A tal gata saiu, tentou voltar, mas não conseguiu, pois foi barrada na portaria. Então ficou por lá, pelas ruas e pelas luas, virando latas e estrelas. Mas agora o meu dia a dia é no meio da gataria, pela rua virando lata eu sou eu mais gata, numa louca serenata, que de noite sai cantando assim. É interessante como os personagens mudam nas adaptações de histórias, resultado do passar do tempo e do passar da sociedade. Nossa, nesse meu devaneio de gatos eu quase havia esquecido a Mel. Acalentada por meus pensamentos, ela havia adormecido no meu colo. Melhor assim. A chuva ia cessando aos poucos. Nessa hora de chuva minguante, começava a cantoria das cigarras e dos grilos. É outra música. Não mais a sinfonia dos pingos nas folhas. Seria mais um coral de insetos cantantes. Fiquei pensando onde poderiam estar estes insetos do jardim dos poetas. As cigarras, talvez em algum pinheiro ou abacateiro. Pelo volume do som característico de seu canto, que aumentava a cada minuto, talvez estivessem cantando em todos os pinheiros e abacateiros do jardim. Neste momento, não pude deixar de me lembrar da fábula A Cigarra e a Formiga. Conheço 3 versões: a do grego Esopo, bem antiga, a do francês La Fontaine, nem tanto, e a versão mais recente de nosso Monteiro Lobato. Nas 3 versões, a história conta um diálogo entre uma cigarra e uma formiga. Isso permanece em cada uma das versões, sempre os mesmos 2 personagens. O que muda no decorrer dos séculos é o contexto moral. Em tempos remotos, era melhor ser formiga do que ser cigarra, pois esta iria ser motivo de chacota daquela. Se você cantou durante todo o verão, então dance agora, teria dito a formiga à cigarra. Cerca de 2000 anos mais tarde, a formiga ainda continuava em alta, por ser mais prudente do que a cigarra, focando o aspecto político e social da época. Na versão do precursor da literatura infantil no Brasil, há uma reviravolta total da situação. Algumas décadas passadas, a cigarra já cantava para alegrar o trabalho pesado das formigas. Os artistas já começavam a ser considerados como as cigarras da humanidade. E o que dizer desta fábula nos dias de hoje, em plena pandemia? Certamente iríamos embarcar na última versão, acentuando seu colorido. O que seria das formigas se não fossem as cigarras? O que seria da população confinada sem o encantamento proporcionado pelos artistas? Como hoje era o dia de conversar com quem chegasse, resolvi encarar mais essa. Seja bem-vinda, cigarra querida. Hoje qual é o tom? Ré bemol? Não, eu sempre canto em Lá maior.
E lá foi ela se agarrar ao abacateiro mais próximo, dando o tom para o coral das cigarras. Seria ótimo se todas acertassem o tom. E qual seria o programa musical de hoje? Resolvi intervir novamente. Cigarrinha, que música vocês vão cantar? Estou decidindo aqui. Isso sempre demora um pouco. Posso dar uma sugestão? Vamos fazer uma homenagem a 2 poetas do jardim? Boa pedida. Quais seriam? O poema a ser cantado poderia ser alguma variação deste verso de Cecília Meirelles. Desenrolei de dentro do tempo a minha canção. Não tenho inveja às cigarras. Também vou morrer de cantar. Ou talvez uma variação deste outro, de Vinícius de Moraes. Deveria haver um silêncio pungente cortado apenas por um canto de cigarra, bruscamente interrompido. Muito boa escolha. Estes poetas são demais. Mas eu não conhecia estes versos. Nem sabia que eles tinham poetado a gente. Veja só. Pois é, nunca é tarde para ficar sabendo, não é mesmo? Passaram-se alguns minutos e o coral de cigarras cantantes preencheu o jardim dos poetas. Enquanto ouvia a música das cigarras no crepúsculo da serra, fiquei observando o abacateiro onde a cigarra maestra se agarrava. Por algum motivo, esta árvore me lembrava o grande, o enorme Fernando Pessoa. Por quê? Claro! Foi um maravilhoso guacamole e um fantástico coquetel que conheci em Lisboa em uma viagem feita alguns anos atrás. O guacamole, como quase todo mundo sabe, é uma iguaria mexicana feita à base de abacate. E a bebida a qual foi apresentada na época não era nem mais nem menos que o coquetel Fernando Pessoa, criado por um barman premiado que misturou alecrim, café, folha de tabaco e licor beirão. Manjar e bebida dos deuses. Com certeza, o grande poeta nunca teria imaginado ser associado a um abacate. E por falar em Fernando Pessoa, quem mais poderia escrever assim? Sentir é criar. Sentir é pensar sem ideias. E por isso sentir é compreender, visto que o universo não tem ideias. De repente, a Mel, que até agora continuava usufruindo do morno aconchego do meu colo, ergueu a cabeça. Ela tinha visto um beija-flor em voo rasante passar perto de nós. Para onde ele ia com tanta pressa? Logo adiante no jardim reinava uma imponente cerejeira, já bastante florida para a época. Eu mesma plantei a árvore, há cerca de 4 décadas. Todos os anos floresce, mas a floração só dura uns 15 dias. É o período em que a cerejeira se enche de pássaros ao final da tarde. Que cenário espetacular! Um crepúsculo na serra, com o sol começando a se esconder atrás das montanhas, servindo de moldura viva para um jardim esplendoroso, cheirando a terra molhada, e como figura central a cerejeira rosa, rainha das plantas, dos bichos e das almas do lugar. Imagino que a pressa do beija-flor se devia à ansiedade para encontrar seus parentes, as dezenas, que já esvoaçavam de flor em flor naquela bela e majestosa árvore. Com certeza, Mário Quintana presenciou voos apressados para escrever o seu poeminha do contra. Todos esses que aí andam, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Lembrei-me também de Drummond de Andrade em seu poema Liberdade. O pássaro é livre na prisão do ar. O espírito é livre na prisão do corpo. Mas livre, bem livre, é mesmo estar morto. Será mesmo? Será que é preciso morrer para ser livre? A mim me parece que devem existir outras prisões depois que morremos. Então, que tal cada um encontrar a sua própria liberdade em vida, dentro de si mesmo, que é única e intransferível? Outra reflexão. Se o pássaro é livre na prisão do ar, qual será a prisão de uma cerejeira? Sua raiz? A cerejeira estava aí, bem na minha frente. Não podia deixar a ocasião passar. Majestade, o que é a liberdade? Liberdade é deixar fluir a felicidade.
A resposta me fez arrepiar. Fluidez é coisa de Deus. Graças à fluidez, o sangue percorre as veias, o rio atravessa as matas, o conhecimento se expande. Certamente os poetas e as cerejeiras entendem mais de fluidez do que a maioria das pessoas e das plantas. Continuei lembrando Quintana. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Fiquei imaginando alguns destes beija-flores que rodopiavam em volta das flores da cerejeira, pousando no meu livro imaginário e se transformando em poemas. Que linda imagem! Já era quase meia-noite, hora de voltar para dentro de casa. A Mel percebeu e de um salto saiu do meu colo. Mas, contrariando a razão, resolvi seguir meu coração. Fui até a cerejeira e a abracei. Abraçar uma árvore é algo transcendente. Eu estava feliz, extremamente feliz. Enquanto abraçava a cerejeira, fiquei relembrando o que acontecera hoje. Uma verdadeira ode à felicidade. Naquela tarde tinha conversado com uma rosa e ela, encantada por ter sido considerada a mais bela flor do Jardim dos Poetas, havia me dado o primeiro abraço do dia. Depois foi a vez de uma lagarta mudar sua trajetória de caminhada para prosear comigo. Que honra! A partir de hoje irei procurá-la todos os dias, até ela se transformar em borboleta. Quem sabe um dia esta borboleta me contará o segredo que tanto quero saber. Quanto à minha gata Mel, eu converso com ela quase todos os dias, mas hoje foi diferente. Ela havia me contado o seu desejo de usar botas de salto alto. Isso eu nunca teria imaginado. Cáspide! E a maestra cigarra do abacateiro? Que beleza estava sendo ouvir a música do coral regido por ela. Sim, porque o coral formado pelas cigarras cantantes iria ainda durar um bom tempo, pela noite adentro. Meu abraço à cerejeira também homenageava os poetas do jardim. Saint-Exupéry com sua rosa importante, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes com seus poemas As Cigarras, Carlos Drummond de Andrade e Mário Quintana poetando Pássaros, e Fernando Pessoa com seu coquetel em Lisboa. E os convidados, então? Lewis Carroll, Charles Perrault, os irmãos Grimm, Chico Buarque, Esopo, Jean de La Fontaine, Monteiro Lobato. Todos haviam participado da sagração. Que tarde! Quanta comunhão de pensamentos, de conhecimentos, de sentimentos. Após o abraço à cerejeira, veio a grande dúvida. Quando a onda da pandemia passar, quando a mania de cortar o tempo em fatias voltar, e por isso mesmo eu nunca tinha tempo para nada, será que poderei ser tão feliz quanto tinha sido hoje? Não sei. Ainda não virei borboleta.